Um leão que parou um país inteiro. Fraude, caçada mal-sucedida ou vingança? O que estaria por trás do abate de um dos leões que é ícone do Quênia? Existe uma lenda que ecoa nas planícies do Masai Mara, um rugido que agora silenciou para sempre. Lorco-Loop, um dos leões da coalizão Black Rock Boys, deu o seu último suspiro recentemente. Porém, a forma que o seu corpo foi encontrado tem levantado debates e até mesmo processos judiciais contra órgãos governamentais locais. Ao que tudo indica, sua partida não trouxe apenas luto, trouxe perguntas, uma grande comoção e uma revolta que só tem crescido nos últimos dias. O que realmente aconteceu com o Lorco-Loop? Quem teria interesse em silenciar esse rei? Isso e muito mais veremos hoje no Ordinário. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Para ambientar aqueles que não conhecem o leão Lorco-Loop, precisamos voltar no tempo rapidamente e conhecer a história da coalizão que desafiou as leis da savana de Masai Mara, os The Black Rock Boys. Formada por leões que sobreviveram a um dos ritos de passagem mais cruéis da natureza, a expulsão do próprio bando, essa coalizão não era apenas um grupo de machos jovens tentando sobreviver. Eles eram irmãos, forjados não só pelo sangue, mas pela dor da perda, pela fome e pelo desafio constante de enfrentar um mundo onde só os mais fortes prosperam. Olobor, Olumina, Orpadã e Lorco-Loop, 4 nomes, 4 histórias entrelaçadas por uma jornada de superação, batalhas sangrentas e o desejo insaciável de reinar. Eles conquistaram territórios, desafiaram coalizões rivais e transformaram o nome Black Rock Boys em sinônimo de poder e fama entre os amantes dos animais. Mas o reinado deles também estava destinado a ser marcado por tragédias. O primeiro golpe veio com o misterioso desaparecimento de Olobor, o líder carismático cuja presença dominava tanto quanto seu rugido. Um leão que parecia invencível, mas que sumiu sem deixar rastros, alimentando teorias e suspeitas de que a ameaça contra esses reis da savana não vinha apenas de outros predadores, mas de algo muito mais perigoso: o ser humano. O desaparecimento de Olobor expôs um problema antigo e ao mesmo tempo atual: o conflito entre leões e criadores de gado de tribos locais. Em regiões como Masai Mara, onde a vida selvagem e a presença humana coexistem em um equilíbrio frágil, os confrontos se tornaram inevitáveis. O povo Maasai é uma tribo antiga que existe em alguns locais do território africano. Enquanto alguns deles escolhem ajudar a preservar os animais selvagens, outros ainda se revoltam e se vingam quando um felino ataca seu gado. Para os pastores Maasai dessa região, o gado não é apenas uma fonte de alimento, é um símbolo de status, riqueza e tradição. E quando um leão abate uma de suas cabeças de gado, o instinto de proteger o rebanho muitas vezes fala mais alto do que qualquer lei de conservação. O que parecia ser um incidente isolado com o sumiço de Olobor, logo se mostrou o prelúdio de algo muito maior. 1º de fevereiro de 2025, Masai Mara, Quênia, África. O corpo de Lorco-Loop foi encontrado. Um dos leões mais emblemáticos da coalizão de Black Rock Boys, conhecido por sua força, inteligência e por ser um caçador implacável de búfalos, mas ali, diante dos olhos dos guardas da reserva,
restava apenas uma sombra do rei que ele foi. A versão oficial veio rápido: morte causada por um ferimento de chifre de Elande. Simples, direta, mas também conveniente demais. Elande é considerado uma subespécie de bovino, uma presa natural de leões. Esse animal pode se defender de forma agressiva, mas essa resposta não foi o suficiente para convencer a maioria das pessoas, principalmente após a divulgação de um vídeo que mostrava a cabeça de Lorkloop colocada sobre a terra, cena muito semelhante a uma decapitação. Não podemos mostrar o vídeo na íntegra, somente a imagem, porém a referência está na tela nesse momento para caso você queira consultar. Diante disso, o questionamento foi notável. Para um leão que havia enfrentado e derrubado búfalos adultos sozinho, animais infinitamente mais perigosos do que um Elande, essa explicação parecia frágil, quase insultante. Como poderia um caçador experiente, acostumado a superar desafios que poucos leões conseguiriam, ser derrotado de forma tão banal? O que as autoridades não esperavam era que o mundo estivesse assistindo. Fotos do corpo, relatos de testemunhas e detalhes contraditórios começaram a circular, e o leão parecia estar em pedaços. Um Elande não faria isso, não é mesmo? O discurso foi reajustado. Dessa vez anunciaram que Lorkloop foi ferido na perna pelo chifre de um Elande, perdendo muito sangue e sendo incapacitado de caminhar. Hienas vieram e terminaram de abatê-lo. Mas com isso surgiram ainda mais dúvidas. Por que havia tão pouco sangue na cena? Por que sua cabeça estava separada do corpo? E por que as autoridades foram tão rápidas em fechar o caso? O Masai Mara, palco de glórias e tragédias da vida selvagem, agora abrigava um novo mistério. E esse não era apenas sobre a morte de um leão, era sobre o encobrimento de uma verdade que talvez fosse difícil demais de aceitar e mais ainda de solucionar. Guardas florestais da reserva de Masai Mara reforçaram essa narrativa, alegando que o corpo foi encontrado sem sinais de interferência humana. Segundo eles, não havia marcas de lanças, cortes de facões ou qualquer indício que sugerisse um confronto além da suposta caçada mal sucedida. Para o público geral e visitantes de safari que acabaram presenciando a cena macabra, era uma explicação direta, quase conveniente demais para um animal com a reputação de Lorkloop. Porém, nem um pouco convincente. Outros vídeos do local onde o corpo do leão foi encontrado começaram a circular horas depois da notícia de sua partida, e eles revelavam ainda mais coisas sobre a cena. Não havia sinais de uma luta típica onde hienas destroçam sua vítima, por exemplo. O terreno ao redor estava estranhamente intacto, sem as marcas de arranhões, pegadas dispersas ou o rastro de sangue que normalmente acompanham tal acontecimento. Isso levantou uma questão inevitável: onde estavam as evidências que comprovavam a nota oficial? Testemunhas que estavam em safaris na mesma área relataram uma versão bem diferente. Segundo essas pessoas, o Lorkloop não havia morrido de forma natural. Algumas afirmavam ter visto sinais de presença humana próximos ao local do corpo, incluindo marcas de pegadas que não pertenciam a turistas ou guardas florestais. Outros alegavam ter ouvido relatos de pastores Maasai discutindo sobre um leão que havia se aproximado demais dos seus rebanhos pela segunda vez. As suspeitas aumentaram quando se soube que Lorkloop não era o primeiro leão da coalizão Black Rock Boys a encontrar um destino cruel em circunstâncias semelhantes. Um de seus irmãos mais jovens também teve um final trágico ligado a conflito com pastores locais. O desaparecimento de Olobor também segue esse mesmo raciocínio, porém sem comprovações sólidas. Ainda sobre Olobor, investigações não oficiais relataram ter visto homens Maasai perseguindo um leão que caminhava sozinho na savana. Eles estavam com lanças e poucos dias antes de Olobor desaparecer para sempre. Nunca encontraram seu corpo, mas as suspeitas persistem. Esses abates e desaparecimentos poderiam não ser incidentes isolados.
Ambos faziam parte de um padrão alarmante, um ciclo de delicado e feroz, alimentado por um conflito silencioso entre a vida selvagem e a necessidade humana de proteger aquilo que é para sua existência, no caso, o gado. Para os pastores Maasai dessa região, um leão que abate uma vaca ou uma cabra não é visto como um predador seguindo seu instinto natural, mas como um inimigo que deve ser eliminado. A conexão entre essas tragédias e a partida de Lorco-Loop se tornou impossível de ignorar, afinal a verdade parecia gritar de forma desconfortável que Lorco-Loop pode ter sido mais uma vítima desse conflito invisível, abatido não pela natureza selvagem, mas pela mão do homem. Enquanto o governo e as autoridades locais mantêm sua narrativa, o eco do rugido de Lorco-Loop continua ressoando pelas planícies do Masai Mara, agora transformado em um grito de indignação e busca por justiça. Centenas de ativistas têm parado o Quênia nos últimos dias, inclusive advogados de várias partes do mundo que atuam em favor da causa animal já estão protocolando seus processos contra o governo queniano, exigindo uma proteção maior à vida selvagem, mas também um local devidamente cercado para a proteção dos humanos e do seu gado. Nesse momento, estamos vendo algo inédito no meio selvagem: o impacto da morte de um leão ultrapassando as fronteiras da reserva, que era sua casa, e ecoando em comunidades, redes sociais, veículos de imprensa e de forma surpreendente até nos tribunais. As manifestações não tardaram a surgir. Cidades como Nairobi, Mombasa, Kisumu foram palco de protestos organizados por grupos de conservação, estudantes universitários e comunidades tribais que defendem a coexistência harmoniosa entre humanos e animais selvagens. Já que hoje é possível equipar o povo Maasai com construções apropriadas na savana para guardarem o gado e encerrarem o conflito com os predadores do ambiente, o impacto está sendo tão profundo que parlamentares começaram a debater novas legislações buscando soluções para reduzir o conflito entre humanos e leões. Lorco-Loop não foi apenas um leão, ele foi um rei, um guerreiro e um guardião de um legado que transcende o próprio Masai Mara. Sua partida desse mundo, cercada de mistérios e controvérsias, revelou uma dura realidade. A savana africana, com toda a sua beleza e poder, está em constante conflito, e nem mesmo os seres humanos estão fora do controle da mãe natureza. Deixo na tela um vídeo que relata parte dessa história, e nos comentários desse vídeo é possível saber melhor sobre a revolta que se instaurou na comunidade selvagem. Deixe seu like, se inscreva, é de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir, fui!